Hello students, how are you? Como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos começar um conteúdo novo que está na página 102 do livro, page 102, página 102 do livro, que o conteúdo é chamado de School Subjects. Let's repeat, vamos repetir. School Subjects, que significa as disciplinas escolares, as matérias escolares, tá bom, pessoal? Os conteúdos. A gente estuda, alguns conteúdos que são divididos em disciplina: história, geografia, português, matemática, inglês, artes, informática, educação física. Todas essas são disciplinas escolares, São conteúdos que a gente vê na escola desde o primeiro ano do ensino fundamental até lá no ensino médio, pessoal? Na educação infantil a gente também tem português e matemática, mas as questões sobre história e geografia, elas não ficam tão nítidas, Não ficam tão explícitas. A gente, na educação infantil, fala sobre os animais, fala sobre as cores, faz muito trabalho artístico, A gente usa muita pintura, muito trabalho manual, com tesoura, colagem, isso na educação infantil, mas acaba que as disciplinas, os conteúdos, eles não ficam tão bem divididos, Quando a gente entra no ensino fundamental, é que a gente começa a ter essas divisões bem estabelecidas: português, matemática, inglês, história, geografia, ciências, E aí eu queria perguntar para vocês qual é a sua disciplina favorita, qual é a sua matéria favorita na escola. Em inglês a gente pergunta: What's your favorite school subject? What's your favorite school subject? Então, qual é a sua matéria escolar, sua disciplina escolar favorita? What's your favorite school subject? Olha, eu sou professora de inglês, mas quando eu era mais nova, quando eu estava na escola, no ensino fundamental, eu gostava muito de ciências e de história. Eram as minhas favoritas. E aí, pessoal, enquanto vocês estão pensando qual é a sua disciplina favorita, a sua school subject favorita, tá? A gente vai ver aqui como é que a gente fala o nome dessas disciplinas em inglês, ok? Então, abra um livro aí na página 102, tá? Então, nós temos aqui a primeira disciplina. Vamos tentar pensar, vamos tentar adivinhar qual é a disciplina, a school subject, que está aqui a partir da imagem, tá, pessoal? Vamos tentar adivinhar. Em português mesmo, tá? Então, vamos tentar adivinhar aqui. Nesse primeiro quadro aqui, qual seria essa disciplina, pessoal? O pessoal tá de uniforme, E tá jogando bola, tá correndo e tudo mais. Que disciplina é essa, pessoal? Que as pessoas praticam esportes, correm. Pois é educação física, tá? Em inglês, a gente diz physical education. Educação física, physical education, ok? Physical education. E aqui, pessoal, o que nós temos aqui nessa imagem? Vocês conseguem adivinhar? Conseguem entender? É um mapa, Que mapa é esse? Que país é esse? Já dei a dica, é um país. Bom, pessoal, esse aqui, é o mapa do Brasil, tá? Esse aqui, é o território brasileiro, tá? E esses coloridinhos, essas divisões aqui dentro desse mapa, essas divisões menores, são os estados brasileiros, tá? Então, esse aqui é todo o país e aqui esses pequenininhos coloridos, essas outras divisões, são os estados brasileiros. Então, pessoal, que disciplina é essa em que a gente estuda os estados brasileiros, que a gente estuda mapas? Pessoal, a gente estuda esse conteúdo em geografia, tá? Que a gente estuda cartografia, que é a questão dos mapas, a gente aprende a estudar a leitura, o entendimento de mapas, de legenda de mapas, e também a gente aprende a
a entender onde cada local está localizado, tá? Onde é que se localiza o Brasil? O Brasil está localizado na América do Sul, né? De qual continente? Continente americano. Então, né, outro conteúdo que a gente estuda é as regiões do país, né? Região Sudeste, região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sul e os estados de cada região. Então, isso a gente vê em geografia. Geografia em inglês a gente diz geography. Geography. Não é tão difícil, é bem parecido com como a gente fala em português, né? Então, mais uma vez, vamos repetir? Let's repeat. Geography. Geography. Muito bem, pessoal. E aqui, pessoal, essa imagem aqui, um navio, mas é um navio qualquer, pessoal. Olhem essa cruzinha vermelha aqui. Que navio é esse? Vasco da Gama. Pois é, pessoal, esse navio é um navio português, né? Que é muito conhecido a partir da história, né? A história da invasão portuguesa aqui nesse território, tá? Então, conta a história de como os portugueses chegaram, invadiram esse território, que depois foi chamado de Brasil. Então, quem é que a gente diz que estava nesse navio? De quem a gente diz que é esse navio? Pedro Álvares Cabral, né? Então, esse nome é bem conhecido, o navio Vasco da Gama também é bem conhecido, mas a gente tem que lembrar que não foi descoberta do Brasil, porque já existiam pessoas aqui, né? Já existiam pessoas originárias dessa terra, que são chamadas hoje de indígenas, mas eram vários povos indígenas, várias culturas, né? Que ainda existem, tá bom? Muitas foram apagadas, muitas sofreram com a chegada dos portugueses, mas elas ainda existem, tá bom? A gente conversou sobre isso um pouco no último vídeo, quando eu falei sobre o Dia Internacional da Mulher Indígena, mas enfim, já haviam pessoas aqui, então não tem como você descobrir algo que já está descoberto, né? Então, na verdade, foi uma invasão em que os portugueses chegaram e, enfim, toda essa história, né? Eles acreditavam que que eram superiores às pessoas indígenas, e aí eles chegaram e, enfim, fizeram a sua colônia aqui, né? Vieram explorar essa terra, né? Pegar os recursos naturais, o ouro, as plantas, o pau-brasil, as pessoas, né? Exploraram as pessoas. Então é uma história que a gente tem que ser bastante crítico, né? Não é descobrimento, foi invasão, foi... Então aqui esse navio, ele representa a disciplina de história, tá? A história, em inglês, a gente chama de history. History. Então, let's repeat. Vamos repetir. History. Ok, pessoal? Ótimo. E aqui nós temos o quê? Um quadro, pessoal. Um quadro negro, tá? Blackboard, né? Que a gente fala, quadro negro. E tá escrito em giz uma palavrinha aqui. Giz, a gente diz chalk. Chalk, giz. E quadro negro, blackboard, ok? E o que está escrito nesse quadro? Está escrito English. Então, vocês já sabem que disciplina é essa, né? English quer dizer inglês, tá, pessoal? Então, English, inglês. E aí tá escrito aqui no quadro essa palavrinha, né? Porque English, a gente aprende o quê? Palavras, linguagem, expressões em outro, né? Pra gente, a gente aprende em outro idioma, né? Então, nosso idioma que é falado aqui é o português. E aí, em inglês, a gente vai aprender outras palavras, outros significados, outra cultura, né? Junto com a linguagem vem junto a cultura também. Então,
English trabalha com linguagem, com a linguagem inglesa, tá, pessoal? Ok, então vamos lá. E esse aqui, olha, pessoal. Temos aí alguns dedinhos. O que esses dedinhos estão fazendo? Estão, né, mostrando números. Em que disciplina a gente faz isso aqui, ó? Muitas das vezes a gente precisa usar os dedinhos para contar, né? Então, pessoal, aqui a gente tem representado a matéria de matemática, disciplina de matemática. Matemática em inglês é math. Math, ok? Então, let's repeat, ok? Vamos repetir. Math. Math. Com a linguinha entre os dentes no final, tá, pessoal? Quando termina aqui, ó, com TH a palavra, a gente coloca a linguinha entre os dentes. É quase o som de F, tá? Mas não é, porque a língua tem que vir entre os dentes. Então, é math. Math, ok? Esse seria o som correto. Então, vamos para a próxima. Qual é essa aqui, pessoal? Bom, pessoal, aqui no quadro está escrito espanhola, espanhola, espanhol, ok? Que é, como vocês puderam reconhecer, a palavrinha espanhol, que é uma outra linguagem, que é um outro idioma, né? Que é o espanhol, que inclusive eu estou aprendendo agora na quarentena. Eu comecei a estudar espanhol, que é uma língua que eu queria aprender já há muito tempo, mas eu me dediquei mais ao inglês durante todo esse tempo, e aí agora estou começando o espanhol. Também gostaria de aprender francês e muitas outras línguas, né? Muitas línguas interessantes e aprender nunca é demais, né? Então, pessoal, espanhol, aqui nesse quadro negro, blackboard, essa palavra espanhol está escrito em espanhol, tá? Por que está escrito em espanhol, professora? Como você sabe que está escrito em espanhol? Vejam, o N tem um tiozinho que faz esse som de NH, tá? Espanhol em português é escrito com NH. Espanhol em espanhol é escrito desta forma, tá? E a gente pronuncia mais ou menos assim, espanhola, espanhol, tá? É mais ou menos assim, preciso aprender um pouco mais, tá? Ainda não sou professora de espanhol, mas também é um idioma, tá? Espanhol, em inglês, a gente diz Spanish. Spanish significa espanhol em inglês, tá? Então, mais uma vez, let's repeat. Spanish significa espanhol, a matéria, a disciplina, né, que estuda o idioma espanhol. Em inglês a gente diz Spanish, ok? Temos aqui também mais um idioma que a gente aprende, né, aqui na escola. Não só aprende, mas como a gente exercita também, a gente aprofunda, né? Porque o português, que é esse aqui, né, que a gente tá falando, e que a gente tá falando aqui no vídeo também, o português a gente não aprende só na escola, o português vem antes, né? Porque é a nossa língua oficial desse país, né? Porque os portugueses tornaram ela oficial, né? Porque antes não havia português, antes da invasão dos portugueses. Então, é a língua oficial. E a gente aprende o português muito antes de a gente entrar na escola, né? A gente sabe falar. Só que na escola a gente aprende o quê? A escrever, a gente aprende a ler, a gente aprende adjetivo, a gente aprende pronome, a gente vai aprendendo as funções, né? A gente aprende a produzir texto. Então a gente aprende na escola o português formal, tá? Vamos dizer assim, o português escolarizado, por exemplo. Porque o português falado a gente aprende antes, né? A linguagem vem antes, que a gente aprende em casa, com nossos pais, ou em outros círculos sociais, quando a gente vai brincar na rua, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai... Enfim, nesses círculos sociais que a gente aprende português. Bem quando a gente é novinho, a gente escuta e aprende, se comunica. Então, o português vem antes, né? Na escola a gente vai aprofundar, estudar, formalizar e tudo mais. Que é muito importante também, tá, pessoal? Não tô dizendo que não é importante.
É muito importante, ler e escrever é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que você chega na escola já sabendo, muitas vezes, falar o português, se comunicar, né? A não ser, enfim, quando você é bebezinho, né? Que você ainda não desenvolveu linguagem. Mas a comunicação, a fala, a gente aprende muito mais antes dessa educação mais formal de ler e escrever, né? Lembra aí do seu processo, como é que foi? Você já sabia português antes de aprender a ler e escrever, né? Isso foi um outro processo dentro da escola, é mesmo? Então, ok. E aqui nós temos, olha só. O que é isso, pessoal? Eu esqueci o nome desse instrumento que a gente coloca as tintas. Alguém sabe como que é o nome? É paleta? Pode ser paleta, eu me esqueci, né? Mas nós sabemos que esse aí é um instrumento onde os pintores, os artistas colocam as tintas, né? Apoiam para poder usar o pincel e depois pintar um quadro, pintar, enfim, uma obra de arte. E aí, pessoal, a partir disso, o que vocês acham que é essa disciplina? Que usa cores, que usa tinta, pincel. Artes, né? Arte não precisa ser só tinta, pincel, lápis de cor. Arte pode ser, né? Tem muitas coisas incluídas em arte. Existe as artes visuais, que são, né, que considera pintura, artes visuais pintura, fotografia, e tem as artes como teatro, teatro também é considerado arte, música também é considerado arte, cinema é considerado arte. Então tem uma série de coisas que são consideradas artes, tá bom, pessoal? E aí na nossa escola a gente tem, né, a nossa professora de arte, de teatro. Então temos aqui também sendo representado. E como é que a gente diz arte em inglês? Arts. Arts, ok? É dessa forma que a gente pronuncia. Então, let's repeat. Arts. Arts. Beleza, pessoal. E aqui, ó. Pessoal, esse objeto aqui é chamado de vidraria, tá? Eu sou formada como técnica em química, tá? Estudei, fui para laboratório de química e tudo mais. Lembra que eu falei que a minha disciplina favorita era ciências? Então, eu me formei em química, como técnica em química. Eu fiz o ensino médio junto com o técnico. Isso pode ser um pouco confuso para vocês, então eu vou tentar explicar assim, bem por alto, né? Eu estudei química e estudando química, que é uma disciplina que vocês ainda não têm, tá? Vocês vão ter lá para o ensino médio, nono ano. A química que vocês têm está incluída dentro de ciências, tá? Vocês estudam ciências agora e essa ciência está incluída química. Então, não se preocupe com química agora, que química pode ser uma matéria muito odiada, sabe? Perguntem para seus pais aí, para quem mora junto com você, se eles gostam de química. Mas enfim, eu estudei química no ensino médio de uma maneira mais rigorosa, vamos dizer assim. E aí, pessoal, eu usava isso aqui no laboratório. Isso aqui e muitas outras, tá? Existem muitos vidros, muitas coisas pra gente fazer experimento, né, no laboratório. E a gente chama isso de vidraria. É um nome bem óbvio, vidraria, porque são vidros, tá? Vários equipamentos. Esse aqui em específico é o Erlenmeyer, tá? É um nome difícil. Erlenmeyer. Erlenmeyer, tá? Em específico é esse aqui. É usado pra gente fazer soluções. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas é só para vocês entenderem o que é essa imagem, né? Então, nós temos aqui uma solução química dentro de uma vidraria, que é usada para fazer experimentos dentro do laboratório. E o nome desse vidro, desse material, desse objeto que tem esse formato em específico, se chama Erlenmeyer, tá? Tudo isso para contextualizar e para a gente entender que aqui a gente está falando sobre a matéria de ciências, tá? Ciências, em inglês, a gente chama de science. Science. Então, let's repeat. Vamos repetir. Science. Ciências, tá? E por último, pessoal, nós temos aqui, olha, um computador, tá?
para representar o quê? As aulas de computação, aulas de informática, tá? Aulas de computação, informática, enfim. E aí, em inglês, a gente chama de Computer Science. Computer Science, né? Que seria, se a gente for traduzir ao pé da letra, ciências de computador, tá? Ou ciências da computação. Que a gente pode entender aqui na nossa realidade, no nosso contexto, que a gente fala português, enfim, na escola, como é que a gente vê o nome, a gente vê normalmente o nome informática, tá, pessoal? Informática, Computer Science. Computer Science, tá? A gente pode chamar de ciências da computação ou de informática, beleza? Então vamos lá agora para os exercícios, pessoal. Então, pessoal, aí na página 103, page 103, nós temos um exercício de listening, ok? De escuta, em que vocês vão ouvir atentamente o que eu vou dizer aqui no vídeo em inglês e tentar numerar corretamente, né, cada uma dessas imagens. Considerando o quê? Considerando as school subjects, as disciplinas escolares que a gente acabou de ver. Lembrem-se, tentem ouvir atentamente, tentem ler o que está escrito aí nas frases e também preste atenção no que está na imagem, que vai te ajudar bastante. E eu sempre digo, se ficou com dúvida nesse exercício, volta o vídeo. Se não conseguiu pegar alguma coisa que eu falei, você pode voltar ao vídeo, tá? Segunda coisa, tente repetir junto comigo assim que a gente concluir, tá? Esse exercício. Assim que a gente terminar, volta o vídeo de qualquer maneira. Tenta voltar o vídeo para repetir junto comigo o que eu vou falar aqui. Ou você pode, então, ler em voz alta aí da sua casa. Leia em voz alta todas essas frases. Por quê, teacher? Porque você vai praticar a sua pronúncia, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero traduzir uma dessas frases. Eu vou traduzir a frase da letra A para vocês entenderem o conteúdo, né, o que está sendo dito, tá? Na letra A, nós temos aí o seguinte: I like geography classes. I like geography classes. Let's repeat. Vamos repetir. I like geography classes. A tradução, o que está sendo dito aí, o que essa frase significa? Eu gosto das aulas de geografia. Então, né, eu gosto, I like. Pessoal, quando você quer dizer que você gosta de algo, você diz I like. Então, nós temos aí Geography, que é a disciplina, né, geografia, que a gente acabou de aprender. Geography Classes. Classes significa aulas, tá? Classes, aula. I like geography classes. Eu gosto das aulas de geografia, tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos isso que essas frases estão dizendo. Cada aluno, cada estudante vai dizer que gosta de uma disciplina, né? Cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, cada um tem uma afinidade. Então, cada aluno, cada estudante, cada student vai estar dizendo que gosta de uma disciplina, school subject. Então, vamos lá. Lembrando que você tem que numerar, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Number 1. I like history classes. I like history classes. Number 2. I like Portuguese classes. I like Portuguese classes. Number 3. I like English classes. I like English classes. Number 4. I like science classes. I like science classes. Number 5. I like geography classes. I like geography classes. Number 6. I like computer science classes. I like computer science classes. Number 7. I like art classes. I like art classes.
Number 8. I like Spanish classes. I like Spanish classes. Number 9. I like math classes. I like math classes. Ok, pessoal? Então, galera, aí na página 104 nós também temos um exercício de listening, tá bom? Vocês vão ouvir o que eu vou falar aqui, tá bom? E vocês vão ter que colar as figuras e os adesivos aí do livro. Vocês vão lá no final do livro destacar e colar corretamente aí na página 104, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês ouvirem atentamente. E eu vou tentar fazer a tradução e peço que vocês tentem repetir junto comigo, tá? Ou então ler em voz alta aí, quando você concluir o seu exercício. Então, vamos aqui ao primeiro retângulo, esse aqui, tá? Portuguese classes are on Thursdays. Portuguese classes are on Thursdays. Pessoal, vocês conhecem alguma dessas palavras, né? Vocês conhecem português, classes, mas vocês também conhecem a palavrinha Thursday. Thursdays significa quintas-feiras. Então, vocês já sabem mais ou menos o que quer dizer. Tá querendo dizer o quê? Que as aulas de português, classes, são on Thursdays, são na quinta-feira, são nas quintas-feiras, tá? Então, esse exercício tá o quê? Dizendo quando é cada aula, cada disciplina, cada aula de determinada disciplina. Tá dizendo o quê? O dia da semana que a gente tem essa aula, né? Dia da semana, como é que a gente fala dia da semana? Days of the week, dias da semana, days of the week, ok? Então, vamos aqui para o retângulo do lado, tá? E depois vocês vão colar corretamente os adesivos. Math classes are on Fridays. Math classes are on Fridays. E aí eu pergunto para vocês, o que significa math classes? Que disciplina é essa? Que school subject é essa? E Fridays? O que significa Fridays? Que dia da semana é Friday em português? Sexta-feira, pessoal. Friday é sexta-feira. Então, vamos agora para esse daqui, olha. Science classes are on Wednesdays. Science classes are on Wednesdays. Vamos repetir? Let's repeat, então. Vamos repetir. Science classes are on Wednesdays. Vocês se lembram que dia da semana é Wednesday? Eu dei uma dica para vocês. Wednesday é quando nós temos aula de inglês, que é quarta-feira, tá? Então, Wednesday significa quarta-feira. E o que significa Science classes? Então, a gente já viu. E agora, por último, pessoal. Geography classes are on Mondays. Geography classes are on Mondays. Que dia da semana é Monday? Monday é segunda-feira, pessoal. Então, não se esqueçam de colar os adesivos corretamente e ler em voz alta essas frases que nós temos aí, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, na página 105 e também na página 106, nós temos exercícios iguais, tá? Que vocês vão ter que colar, ler as frases e colar as figuras, tá? Percebam aí que são exercícios iguais, tá? E aí a gente vai continuar falando sobre school subject e também dias da semana, days of the week, ok? Então vamos ler. Não se esqueçam de ler novamente em voz alta aí quando vocês estiverem realizando o exercício, tá? Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que está sendo perguntado, qual é a resposta, tá bom? E o que significa cada palavra, cada pergunta, cada frase que tá aí.
tá? Na letra A, nós temos aqui primeiro, ó, esse primeiro quadradinho da letra A, nós temos a seguinte pergunta. What school subject is it? What school subject is it? Essa pergunta significa: que disciplina escolar é essa? É isso que está sendo perguntado. Que disciplina escolar é essa? What school subject is it? E a resposta é: It's physical education. Então vocês vão colar uma imagem que represente essa disciplina, physical education, ok? E aí, no segundo quadradinho da letra A, nós temos a pergunta: What day is today? What day is today? Que significa: que dia é hoje? Quando a gente quer saber que dia da semana é, então a gente pergunta: que dia é hoje? Em inglês, essa pergunta é: What day is today? What day is today? E a resposta é: It's Friday. E aí vocês já sabem que dia da semana é esse, Friday. E aí vocês vão colar corretamente a imagem, tá? Na letra B, nós temos novamente as mesmas perguntas, tá? O que vai mudar são as respostas. As mesmas perguntas. Então, what school subject is it? What school subject is it? Que disciplina escolar é esta? E aí a resposta é: It's arts. It's arts. Então a gente já viu esse conteúdo, acabamos de ver, acabamos de aprender, então vocês vão colar o adesivo correto. E aí no segundo retângulo nós temos a pergunta, né? What day is today? What day is today? A resposta é: It's Monday. Então a gente já viu esse conteúdo também sobre Days of the Week. E aí vocês vão colar o adesivo correto e vão fazer o mesmo na página 106 também, tá, pessoal? Não se esqueça de ler as frases em voz alta para praticar a sua pronúncia, tá, pessoal? Então é isso, espero que o vídeo tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, tá bom? Estou sempre à disposição. Um beijo, bye bye.